Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um devocional. Hoje, na nossa série Devocionais de Natal, nós já falamos sobre vários aspectos, do cenário de nascimento de Jesus que é descrito nas Escrituras Sagradas. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a noite de Natal. Essa noite tão mágica, tão única, tão maravilhosa que está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Então, vem comigo passear pelas Escrituras Sagradas? Antes, eu só te peço uma gentileza. Curta o nosso vídeo, compartilha com alguém que você quer levar uma mensagem especial de Natal e, e se inscreva no nosso canal. O objetivo do nosso canal é levar a mensagem do Senhor Jesus a todos os corações. E é maravilhoso quando nós podemos fazer isso, podemos contar com a tua amizade, com o teu gesto de carinho, com o teu envolvimento com as coisas do reino de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado só com esse simples gesto, em nome do Senhor Jesus. Então, assim descreve as Escrituras Sagradas a respeito da noite do nascimento do nosso Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês encontrarem o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? E de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Que lindo! Eu leio essa escritura sagrada e o meu coração se enche de alegria. É uma alegria indescritível. O nosso Senhor, a noite que Ele nasceu. Que cena maravilhosa, né? Ai, meu Deus! E tantos detalhes aqui, eu queria compartilhar com você esses detalhes do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, o local. Era necessário ir a Belém. Era necessário que o Filho de Deus nascesse em Belém. Mas eles moravam em Nazaré. Mas o nosso Senhor, Ele sempre põe estratégias, Ele sempre abre os caminhos. E Belém, amados, ficava distante de Nazaré um caminho de 3 dias. Olha que caravana difícil, olha que viagem difícil. Estava a 3 dias de viagem. E caminhadas, naquele tempo não tinha van, não tinha ônibus, não tinha Uber. E José, ele era um simples carpinteiro, então ele também não tinha camelos, cavalos, nada disso. Então o que ele fez? Ele colocou Maria, confortavelmente em cima de um jumentinho e rumaram para para Belém,
que ficava a 3 dias de viagem. Amados, eu fico imaginando, né, você, uma mulher, né, no seu último mês de gestação, já próximo do parto, ter que fazer uma caminhada dessa de 3 dias, em temperaturas adversas, em lugares ermos. E eu fico imaginando assim, o tanto de cuidado, né, que Deus teve com eles, os cuidados de Deus, os beijos de Deus, os livramentos do Senhor, o tanto que eles foram envoltos, né, em carinho. E quando eles chegam à cidade de Belém, para que se cumprisse a profecia que Belém não era menor, porque dela nasceria, né, o rei dos judeus, eles foram procurar o melhor lugar para que Maria pudesse, né, dar à luz. Ela provavelmente já estava sentindo as contrações de parto. E não havia lugar para eles, olha lá, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia quem os hospedasse, não havia quem recebesse o Salvador, não havia quem entendesse aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. A conexão espiritual é espiritual, é bem óbvio, né? Então, quem está em espírito vai compreender. Quem está na carne, vivendo as situações, no mundo dos negócios. Porque uma pessoa que poderia alugar um quarto por, sei lá, R$ 500, por que alugaria para José que só poderia pagar 50, talvez 30, né? Então, assim, eu estou jogando esses dados, assim, mas é só no campo hipotético, tá? Isso não está nas escrituras, isso é só para a gente fazer um alinhamento aqui, para a gente imaginar por que não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez porque eles tivessem muito poucos recursos. E eu afirmo isso, que os recursos deles eram muito poucos, pela oferta que foi dada lá no templo quando Jesus foi apresentado. Quem era mais abastado oferecia melhores ofertas. E os mais pobres, para que não ficassem sem ofertar nada, era dado a eles, né, ofertar 2 pombinhos, 2 rolinhas. E foi isso que José ofertou. Então, José, ele estava na camada menos favorecida economicamente. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, talvez esse não havia lugar para eles na hospedaria. Eu também imagino assim, era uma aldeia, Belém era uma aldeia, com cerca de 1.000 pessoas moravam lá na época que Jesus nasceu. E de repente, todos os que eram descendentes, né, da casa de Davi tiveram que ir para lá por causa do censo. Então devia estar assim bombando de gente. Aí entra a lei do mercado, a lei da oferta e da procura, entra a superlotação, entra vários quesitos. Mas o que eu queria que você focasse é que às vezes você se sente tão desfavorecido, tão não acolhido, tão desprezado pelas pessoas, pelos lugares que você passa. Mas se você tem a mão do Senhor te guardando, se você tem a mão do Senhor te conservando, fique em paz. O Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor. E aí o que acontece quando eles vão? Eles vão para um celeiro. É uma espécie de celeiro, para um curral, né? E a manjedoura, ela tinha um formato meio de assim, parecia uma cunha, né? Era onde o coxo, onde você servia o alimento pro rebanho. Eles iam ali comer, né? Então, por isso que a gente imagina que era um lugar assim onde que estavam os animais. E ali foi o lugar que Maria deu à luz a Jesus. E eu fico imaginando assim o valor da realeza para Deus. Nós pensamos assim, um rei tem que se vestir de panos nobres, tem que ter uma coroa na sua cabeça, tem que morar em palácios, um rei tem muita autoridade, um rei, quando nasce o seu filho, ele é cercado de luxos, ele nasce nas mãos dos melhores médicos, das melhores parteiras, né? O melhor é oferecido para ele. E quando Jesus nasce, o Senhor, nosso Deus, Ele oferece o melhor. Ele oferece o aconchego, Ele oferece o cuidado, Ele oferece uma estrela brilhante que ilumina, que irradia, que faz José, né, ficar seguro, porque ele poderia ver ao redor,
né? Aquela estrela, amados, aquela estrela não foi só um sinal para os magos que estavam caminhando. Aquela estrela foi necessária, porque aonde eles estavam não existia luz. As hospedarias não os receberam, então eles tiveram que ir para a zona rural, eles tiveram que ir para um lugar ainda mais afastado. E lá provavelmente só tinha a luz das estrelas. Então o que o Senhor fez? O Senhor mandou a melhor estrela, a estrela de Belém. Aquela estrela resplandeceu naquela noite, aquela estrela aqueceu aquela noite. E eu não estou falando que era uma noite de inverno ou que era uma noite de verão, porque as escrituras sagradas simplesmente não mencionam. Há quem diga que por o fato dos pastores estarem, né, no campo, era verão, era uma noite quente, porque se fosse uma noite fria, eles estavam recolhidos com as suas ovelhas em um outro local. Mas há também quem diga que Belém, por ficar muito próximo de Jerusalém e ser uma aldeia, era ali que ficavam as ovelhas, os rebanhos que eram levados para serem sacrificados no templo. E no templo existiam sacrifícios o ano todo. Então, o ano todo tinha rebanho ali para ser cuidado, para ser pastoreado. Então, o simples fato dos pastores estarem no campo não significa que era verão. Então eu acho, eu parto do princípio que se a Bíblia não menciona é porque não é importante, não é um fato marcante, não é um fato primordial, né? Então eu creio que os pastores estavam no campo porque eles tinham um trabalho para fazer, e independente da temperatura, eles estavam ali executando o seu ofício, e eles estavam ali executando o seu ofício, mas numa noite tão especial que lhes apareceu um anjo, o Senhor Deus, eles estava tão feliz com o nascimento, né? O nosso pai estava tão feliz com o nascimento do filho, que ele mandou um anjo para proclamar para os pastores, falou assim: olha, esse próximo aqui de vocês nasceu o meu filho. A gente faz isso, né? Quando nasce alguém querido da nossa família, mais um membro da nossa família, a gente corre anunciar para as pessoas, postar foto. Agora com as mídias sociais muito melhor, né? A gente, pelo menos no tempo que eu nasci, eram ligações. Olha, nasceu fulano, né? A minha mãe tinha esse costume, ela ligava para todo mundo para dar as boas novas. E ali, e o Senhor Deus, né? O que ele fez, o nosso pai? Ele pega e fala assim: anjo mensageiro das boas novas, anjo do Senhor, vai lá anunciar que o meu filho nasceu, que o meu filho chegou ao mundo. Ai, amados, eu imagino a emoção daqueles pastores. Eles ficaram aterrorizados, mas eles também esperavam pelo nascimento do Senhor. E quando o anjo apareceu e contou para eles aquilo que o coração deles estava inclinado a receber como notícia, porque o Senhor Jesus era muito esperado, amados, eles eram muito esperados. O que eles foram? Eles foram também, né? Eles seguiram. E aí o anjo fala assim: o sinal é que o menino está dentro da manjedoura envolto em panos. Esse é o sinal. Era necessário, amado. Você sabe por quê? Porque se ele estivesse no meio da hospedaria, quantos bebês estariam lá? Era necessário que Jesus estivesse num lugar único, porque ele é único. Era necessário que o Senhor Jesus estivesse deitado num berço que era único e exclusivo, para que não tivesse dúvidas de que ele era o Filho de Deus encarnado. Ele é o Verbo que veio e nasceu entre nós. E ele veio para resplandecer a sua resplandecente luz. Oh, aleluia, graças a Deus. Vocês estão entendendo, né? Então aí os pastores, eles ficavam, né? Então os pastores, o que eles representam nessa noite? O júbilo na terra. A alegria na terra, porque o Salvador havia nascido, o Messias, o Cristo. Olha o que ele fala, olha o que o anjo falou assim: ó, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o sinal é que ele vai estar na manjedoura, o sinal que
especifica esse bebê, que não vai deixar vocês terem dúvidas de que é o Salvador. Eu vou falar para vocês como vocês vão encontrar. Ele vai estar lá deitado na manjedoura, envolto em panos. Então, amados, vocês estão entendendo a conexão que é, né? Por que foi dessa maneira linda, maravilhosa? Um outro detalhe muito importante, né, da realeza de Jesus. O nosso Deus, ele valoriza aquilo que ninguém presta muita atenção, na humildade, na obediência, na sinceridade de espírito, no coração voltado para o alto, para as coisas eternas. É isso que o Senhor valoriza. A realeza de Jesus está na humildade do seu nascimento. A realeza de Jesus está demonstrada na compleição do céu naquela noite. Uma noite tranquila, uma noite mágica, uma noite linda. Desculpa o termo mágica, é que eu não consigo achar um outro adjetivo tão especial. Uma noite única. Ai, amados, o meu coração está muito feliz de compartilhar com você essa palavra. E os anjos, amados, os anjos representam o júbilo, a alegria no céu. E olha o que fala, que depois que o anjo anunciou aos pastores, vieram uma multidão de exército celestial, uma multidão do exército celestial, para louvar e cantar glória a Deus nas alturas e paz aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O Senhor Jesus é o favor de Deus para nós. O Senhor Jesus é o favor que nós não merecemos. O Senhor Jesus nasceu para cumprir com o propósito, resgatar as nossas almas que estavam condenadas ao inferno. O Senhor Jesus veio a este mundo com uma mensagem salvífica única. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ninguém se achega ao trono de Deus se Jesus não for a ponte, se Jesus não for o caminho, se Jesus não for a direção. E Ele veio, amados, Ele veio desde a concepção, né? A concepção milagrosa, a concepção da Virgem, né? Maria era virgem quando concebeu, o nascimento dele, né? Com todas essas descrições maravilhosas, essa noite única, essa noite gloriosa, que é a noite de Natal, a noite do nascimento de Jesus, porque Natal é isso, é nascimento, né? E o sinal da estrela, né? Que eu já falei um pouco aqui, que ela é como se Deus estivesse jogando fogos de artifícios, né? Quando a gente está muito feliz, a gente solta aqueles fogos de artifícios que eles não fazem barulho nenhum, mas eles formam aqueles desenhos, né? Aquelas frases maravilhosas. Aquilo lá, amados, é num dia marcante, é num dia especial. E a estrela, ela representa isso. Ela representa também, né? Aquele sinal maravilhoso de que Deus estava falando, o meu filho nasceu. E o Senhor Jesus, ele nasceu para se cumprir, né, João 3,16. Você sabe o que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que ele morresse em nosso lugar, né? Ele nos amou primeiro. Vamos ler lá João 3,16, as palavras exatas que estão nas Escrituras Sagradas, para você conectar aqui comigo, né? Porque o Senhor, deixa eu abrir aqui, João 3,16, fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, foi para isso que Jesus veio ao mundo, para que nós não pereçamos, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos herdar a vida eterna. Foi para isso que Ele veio ao mundo. Jesus nasceu humilde, para nos ensinar o valor exato das coisas do céu, do reino do céu. No reino do céu não vai precisar de um trono de ouro, nem de roupas maravilhosas. No reino do céu vai precisar só do nosso coração sincero de adorador, né? Vai precisar que nós nos
Vamos de todas as coisas que existem neste mundo, para que aqui no nosso coração seja encontrado só louvor, adoração, né? Renúncia, perdão, amor, paz. A paz que excede todo entendimento. É para isso que Jesus veio ao mundo, para que nós possamos viver o que está lá em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 é um texto que faz parte da carta que Jesus escreveu para a última igreja, a última fase da igreja na terra, né? Que, segundo muitos estudiosos da escatologia, é o tempo que nós vivemos. Então, amados, presta atenção, né? O que o Senhor Jesus diz lá na carta à igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse 3:20. Ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor Jesus, ele está batendo a nossa porta. Ele já não é mais menino. Ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu com o seu propósito nessa terra. E ele agora, amados, ele está ressurreto lá no céu, preparando um lugar, como está lá em João 14, né? Leia João 14, você vai entender do que eu estou falando. Mas o Senhor Jesus, ele também está nesse tempo, na era da nossa igreja, ele está batendo a porta do nosso coração. Ele está batendo. Você está ouvindo Jesus bater? Abra a porta do seu coração e mude o seu destino. Vá para o céu, para lá, para se encontrar com Ele, porque Ele está lá. Ele está lá te esperando, preparando o lugar. É por isso que Ele veio, porque Ele abriu mão de todas as coisas celestiais para se encarnar aqui, para que o Verbo se fizesse carne, para que nós possamos voltar ao status de antes, ao status de absoluta presença de Deus em nossas vidas. Mas para isso é necessário, amados, que nós o reconheçamos, como esses pastores reconheceram que Jesus havia nascido para nos salvar, para ser o Salvador do mundo, como os magos do Oriente foram também adorá-lo, porque ele era o rei esperado. Amados, assim como estas pessoas reconheceram, você também precisa reconhecer o Senhor de todo o seu coração e abrir a porta do seu coração para Ele reinar. Porque é no seu coração que Ele quer fazer morada para todo sempre. Porque o nosso coração hoje é a manjedoura de Jesus. O nosso coração hoje é o templo da sua habitação. O nosso coração tem que bater para Ele, tem que bater para Ele. Então, nesse Natal, fale para as pessoas do imenso amor de Deus, do propósito da vinda de Jesus, porque Ele veio, porque Ele está entre nós, porque Ele habita em nossos corações, porque faz tanto sentido o Natal. E não celebre o Natal como o mundo celebra. Não se importe com as coisas como o mundo se importa. Não valorize as luzes, só os pisca-pisca, os presentes. Nem valorize aquele homem de gorro vermelho, né? Aquele homem de barbinha branca. Porque ele, amados, ele é o Natal comercial, ele é o Natal das vendas. Ele não é verdadeiramente o Natal. O Natal é Jesus, que nasce em nossos corações. O Natal é receber Jesus como nosso Salvador, como os anjos anunciaram. O Natal é mudar o foco, é acertar o rumo, é mirar na eternidade e não desistir de ir para lá. Isso é Natal. Feliz Natal para você, para toda a sua família e para todas as pessoas que te amam, que você ama, e que essa palavra inunda o coração de todas as pessoas que estão precisando. Amados, o Natal é mais do que as pessoas. O Natal é se encontrar com Jesus.
Amém? E nós vamos continuar falando ainda um pouco mais, né, sobre o Natal. Nós ainda temos que falar de João Batista e de seus pais, Isabel e Zacarias. Nós ainda temos que falar de Jesus no templo, quando está lá a profetisa Ana e Simeão. Nós temos que falar ainda coisas preciosas no Natal, tá? Nos siga nos próximos devocionais. Esteja aqui conosco. Feliz Natal!